Me mandaram essa notícia que saiu no Aqui Agora, Marabá, que diz o seguinte: filho de Sales Batista corre para Portugal e deixa o pai na boca dos leões em Marabá. E eu fiquei me perguntando qual seria os leões. Será que é o povo, a fofoca? Ou está se referindo à questão ministerial? Que no meu modo de entender não seria boca de leões, seria boca de serpentes, animais, bichos peçonhentos. É claro que a notícia quis passar a ideia de que ficou na boca do povo, enfim, o povo comentando, e meu amigo, é muita gente comentando sobre esse assunto. A matéria diz assim, ó: enquanto o escândalo que implodiu a cúpula da Igreja Assembleia de Deus, ministério em Marabá, segue repercutindo em todo o país. Kennedy Sales, filho do pastor Sales Batista de Souza, já deixou o Brasil e está em Portugal. Agora a pergunta fica, será que ele foi definitivo morar para lá? Se foi morar definitivamente, ele já tinha tudo arrumado, né? Já tinha arquitetado tudo, comprado as passagens, porque o negócio foi muito rápido. Ou saiu tipo mala de louco? Acredito que não. Acredito que o negócio foi meio que já programado. O pai afastado da presidência da igreja após a divulgação de um suposto relacionamento extraconjugal com a nora, né, que é a esposa dele, que inclusive estão em Portugal com os filhos, encontra-se recluso e doente em uma fazenda localizada na zona rural de Marabá. E fica o questionamento, que alguns até que me mandaram o link perguntaram: essa fazenda pertence à igreja? Essa fazenda é dele? Essa fazenda foi comprada com dinheiro de dízimo e oferta? Afinal, de quem é essa fazenda? De um amigo? Eu confesso que eu não sei, mas muita gente questionando, né? Essas informações, segundo a notícia aqui, foram fontes ouvidas pelo portal Carajás Notícia. Kennedy Sales deixou o país em meio ao avanço das denúncias e aumento de exposição pública. De acordo com informações apuradas pelo portal Carajás Notícia, ele se encontra em Portugal acompanhado da esposa, a nora no caso do pastor, Luciana Sales, e dos filhos. A saída ocorre no momento em que o nome do filho passou a ser citado de forma recorrente nos bastidores da igreja, como peça central da crise. Que família abençoada, meus amigos. Sinceramente, olha, ainda bem que ele levou a esposa, né, cara? Já pensou se ele vai sozinho? E se você parar para analisar, cara, a trama aí é muito grande, porque, olha só, o cara foge do Brasil, vai embora do Brasil para Portugal, não sei se passar o final de ano, as férias, vai voltar daqui a pouco, ou vai ficar lá definitivamente, mas ele leva a nora. Qualquer outro casal numa altura dessa, meus amigos, já tinha deixado a mulher para trás. A mulher dele que saiu com o pai dele. Isso tudo mostra a ida dela junto, que o negócio foi muito arquitetado com conhecimento de todos, e a única que talvez não sabia dos detalhes era a própria mãe, né, a esposa do Sales, que colocou as câmeras dentro da casa e descobriu todo o alvoroço. E, cara, imagina o quanto essa mulher deve estar machucada. E mesmo machucada, ela colocou tudo no ventilador. A verdade é, meus amigos, que estão tentando vitimizar o pastor, né? Colocando o filho agora como o cara rebelde que fez todo o estrago, foi embora. Não. Cara, não tem... Todos aqui são coniventes. Todos são responsáveis e o peso maior cai em cima do próprio pastor Sales, que permitiu essa bagunça chegar a esse nível. Porque tudo indica que eles sabiam do que estava acontecendo. Tanto o filho, né, sabendo que a esposa estava saindo com o pai, e a única vítima nessa história, no meu modo de enxergar, é a tal missionária Raquel. A mãe, a sogra e a esposa. Olha, meus amigos, a proeza que o contexto evangélico conseguiu fazer no finalzinho de 2025. E ainda tem gente, cara, até pediram para comentar sobre essa matéria também, que estão se vangloriando com sentimento de vitória em cima disso aqui, ó. Evangélicos avançam e lideram em 244 municípios.
que é o novo censo de religião do IBGE, que revelou um marco histórico: 244 cidades brasileiras já têm a maioria evangélica. E esqueceram de dizer que também os evangélicos saem em primeiro lugar em questões de escândalos. Talvez amanhã eu faça um vídeo falando de tudo que nós comentamos aqui no canal, você vai ficar chocado, ou veja os vídeos, né? Mas essa notícia aqui tem dado uma sensação de vitória para o povo evangélico, e ainda tem aqueles que falam, mas o crescimento é normal quando se trata, né, de escândalo. Cresceu a obra, cresceu os escândalos. Meus amigos, mas só que quando se fala de evangelho pregado, de transformação, aí fica meio contraditório, porque se cresceu o número de evangélicos, é só gente dizendo que é evangélica, mas transformação, libertação não existe, a começar pelas lideranças. Ao exemplo desse caso, esse último aí. No Brasil, 47,4 milhões de pessoas se decidiram ser evangélicas em 2022, o equivalente a 26,9% da população. A maioria é formada por mulheres, 54,4%, e quase metade dos fiéis é parda. Agora, eu lamento em te dizer, cara, ser evangélico é uma coisa e ser cristão é outra. É por isso que vocês fazem essa confusão. Cristão verdadeiro, cristão comprometido é outro nível, meus amigos. Agora, esse tipo de coisas que acontece, ao exemplo desse caso aí de Marabá, são evangélicos, é o povo evangélico, é o oba-oba. A questão não é ser católico, não é questão ser evangélico ou cristão no modo geral, mas sim ser um ser humano de valor ético, moral, comprometido com o próximo, porque esse meio evangélico que nós sempre estamos falando aqui nesse canal já perdeu o rumo do céu faz muito tempo. Qualquer um pode dizer que é evangélico, inclusive pastor, inclusive bispos. Agora, vida comprometida com Deus, aí é outra história, e é o que eles não têm. Resumindo, é só Deus para ter misericórdia de nossas vidas, diante de tantos absurdos. E a coisa vai piorar, não é ser negativo, não. Esse caso aqui, por exemplo, imagina quantas pessoas foram afetadas, a sua fé afetada, pelo exemplo negativo dessa família que ficou 20 e poucos anos na presidência de uma igreja, passando uma ideia de homens e mulheres de Deus, comprometidos com o reino, discurso para a família, discurso para uma vida de intimidade com Deus, e no final das contas o cara estava pegando a própria nora. E você pagando o seu dízimo, oferta, para hoje o cara tá lá em Portugal, sobrevivendo com certeza em cima de tudo que arrecadou esse tempo todo, junto com a ex-amante do pai agora, e o pai aonde? Numa fazenda, ou seja, fazendo o seu retiro, o seu spa espiritual, porque a vergonha foi estampada diante do Brasil. E estão curtindo a vida em cima daquilo que construíram esse tempo todo, mesmo depois de serem expostos. Esse é o tipo de evangélicos, de evangelho pregado. Um evangelho totalmente fracassado, evangélicos bunda mole, para não dizer outra coisa. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo que é importante, seu joinha ajuda muito. Se não é inscrito do canal, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a sua inscrição. Desde já desejo a todos um ótimo 2026 e que Deus guarde e proteja a nossa casa, a nossa família da mão desse tipo de pessoas hipócritas que infelizmente estão aí esperando o seu momento de fragilidade emocional e atacam com um discurso dizendo que você é escolhido de Deus, que você tem que ir para dentro de uma igreja e no final das contas estão te chamando, te colocando numa arapuca com um único só objetivo: colocar a mão no seu bolso. Se você concorda ou não comigo, é assim que é. E que Deus tenha misericórdia de nossas vidas nesse próximo ano e que as máscaras continuem caindo cada vez mais nesse 2026. É o desejo do meu coração. Deixe seu like que é importante, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.